quanto tempo você quer ficar perto da Voyager 1? Sim, de fato, a antiga sonda fez isso de novo, e mais uma vez provou que, apesar de todas as complicações, ela ainda é um posto avançado confiável no misterioso mundo do espaço interestelar. Isso foi precedido por um evento que quase se tornou parte da rotina diária da NASA. Os especialistas perderam o contato com a Voyager devido a problemas técnicos, e esta não foi a primeira vez que eles foram forçados a encontrar soluções criativas para restaurar o contato com a nave espacial envelhecida. No final das contas, o caminho para o sucesso levou a um componente que, na verdade, estava obsoleto há décadas. E ainda assim, o transmissor de backup, que não era usado desde 1981, funcionou como desejado e permitiu que o veterano espacial telefonasse para casa novamente. Quando está frio lá fora, é uma boa ideia ligar o aquecimento. Até aqui, tudo óbvio, mas fica um pouco mais complicado quando as temperaturas nas profundezas do espaço interestelar precisam ser aumentadas. E em uma nave espacial que viaja pelo espaço há quase 50 anos e repetidamente atrai atenção por suas enfermidades técnicas. E assim, aconteceu que o que deveria ter sido uma tarefa de rotina, mais uma vez, levou a um problema imprevisto na Voyager 1. Depois que os especialistas da NASA deram à nave espacial o comando para ativar um de seus aquecedores em 16 de outubro, eles ficaram perplexos ao descobrir 2 dias depois que a Deep Space Network não conseguia mais detectar o sinal da Voyager 1. O fato de que os pesquisadores tiveram que esperar 46 horas antes que essa percepção indesejada os alcançasse é novamente devido à imensa distância que agora existe entre a Voyager 1 e nosso lar terrestre. Especificamente, desde 1977, a sonda foi separada da Terra por cerca de 24,7 bilhões de quilômetros e leva quase 23 horas para uma mensagem atravessar essa distância enorme. O mesmo período de tempo é, portanto, também estimado para a resposta. Mas o que realmente aconteceu? Bem, a Voyager 1 é basicamente equipada com um sistema de proteção de erro a bordo que reage independentemente a problemas. Este é o caso, por exemplo, quando o suprimento de energia da nave espacial está sobrecarregado e o sistema de proteção contra erros desliga sistemas que não são absolutamente necessários para a nave espacial operar para economizar energia. Mas, aparentemente, o comando de aquecimento acima mencionado também acionou o sistema de proteção contra erros, embora a Voyager 1 realmente tivesse energia suficiente para ativar este componente. Para uma melhor compreensão, deve ser brevemente mencionado neste ponto que a Voyager 1 normalmente se comunica com a Terra por meio de um chamado transmissor de rádio de banda X, nomeado após sua frequência específica. E após a perda de contato, os especialistas corretamente assumiram que o sistema de proteção de erro havia reduzido a taxa na qual o transmissor correspondente enviava seus dados de volta. Isso não é surpreendente, já que esse modo consome menos energia. Mas, infelizmente, ele também muda o sinal da banda X, que a rede do espaço profundo tem que procurar. Felizmente, os engenheiros da NASA conseguiram identificar o sinal do Desire em 18 de outubro. E embora a Voyager 1 parecesse estar em um estado estável, além disso, o próximo problema não demorou a chegar. Como um transmissor reserva de 40 anos ajudou a NASA a sair de uma situação difícil. No dia seguinte, a comunicação com a Voyager 1 realmente quebrou completamente. A equipe de voo suspeitou que o diabo, propenso a erros, estava espreitando o sistema de proteção de erros novamente. É possível que o sistema tenha sido acionado novamente por engano, desligando o transmissor de banda X e, em vez disso, mudando para um segundo transmissor de rádio, a banda S. No entanto, isso estava em aposentadoria técnica há muito tempo.
Embora a banda S consuma menos energia do que a banda X, a Voyager 1 não a usava para trocar mensagens com a Terra desde 1981. Uma breve nota histórica. Embora a Voyager 1 já tenha passado dos limites do Sistema Solar, na época ela tinha acabado de explorar Saturno e suas luas. Aliás, 1981 também foi o ano em que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o Papa João Paulo II foram gravemente feridos em assassinatos, e em que o atual rei Charles se casou com uma certa Lady Di. Voltando ao presente, podemos ver por que a banda S está obsoleta há 43 anos. Apesar de todas as vantagens de economia de energia, ele usa uma frequência diferente do transmissor de banda X e, portanto, tem um sinal significativamente mais fraco. Dada a enorme distância, os especialistas da NASA inicialmente não tinham certeza se seriam capazes de detectar a banda S. Mas eles a encontraram e então tiveram que decidir quais passos tomar em seguida. No entanto, em vista do histórico de proteção de erros, simplesmente ligar a banda X novamente parece muito arriscado para eles. Isso só deve ser feito quando a causa do acionamento do sistema tiver sido claramente identificada. No entanto, a experiência passada nos mostrou que tal análise de erro pode levar semanas ou até meses. Mas isso significa agora que o contato com a Voyager 1 também será perdido durante esse tempo? Bem, felizmente não. Afinal, ainda há o transmissor de banda S. Em 22 de outubro, os especialistas enviaram um comando para verificar se ele ainda estava funcionando corretamente. E vejam só, em 24 de outubro, a resposta aliviadora voltou de que uma conexão estável havia sido restabelecida. Então acontece que o transmissor de backup da NASA, que não é usado há mais de 40 anos, agora está ajudando a sair do problema, mantendo contato com o posto avançado mais remoto da humanidade. Mas apesar de todos os transmissores de banda S despertados, também é inegável que a jornada até a borda do Sistema Solar agora cobrou seu preço dos instrumentos da sonda e que podemos lentamente, mas seguramente, ter chegado a um acordo com a ideia de que mesmo a história de sucesso mais duradoura em viagens espaciais acabará chegando ao fim. Como a vida das sondas Voyager está sendo estendida, mas o momento da despedida ainda não chegou. E essa é a boa notícia. No entanto, também é verdade que os membros da missão Voyager às vezes precisam encontrar soluções criativas para estender a implantação de suas sondas irmãs, que são idênticas em construção com certeza regular. Mas ninguém poderia ter adivinhado em 1977 que isso aconteceria. Quando as sondas Voyager partiram para a vastidão do espaço naquela época, a duração prevista da missão era de apenas 5 anos. O fato de que as espaçonaves agora excederam essa previsão em quase 10 vezes se deve, em parte, ao fato de que elas foram colocadas em uma dieta rigorosa de energia. Em outras palavras, para economizar energia das baterias de radionuclídeos envelhecidas, a NASA desligou sistematicamente mais e mais de seus instrumentos. Por exemplo, o uso do sensor de plasma da Voyager 2 já é coisa do passado há algumas semanas, para poder fornecer energia aos instrumentos restantes por mais alguns anos. No entanto, esse plano de economia de energia sempre se torna um tanto complicado assim que algo inesperado acontece. E se, por exemplo, um bico essencial não funcionar, pode ser que os especialistas terrestres... Bem, o bocal vai. Mas o que aconteceu? Bem, para que as sondas Voyager apontem suas antenas na direção da Terra e liguem para a casa da melhor maneira ET, elas têm que posicioná-las usando pequenos propulsores de posicionamento. Esses propulsores, abastecidos por hidrazina líquida, ajustam o alinhamento em várias rajadas que duram apenas alguns milissegundos. E a Voyager
originalmente tinha 3 conjuntos desses mini-propulsores, mas com décadas no espaço, depósitos também se acumularam nas linhas de combustível, e a NASA foi forçada a mudar do primeiro para o segundo conjunto de bicos já há 22 anos. Em 2018, ela finalmente mudou para o terceiro conjunto de bicos, que na verdade era destinado à correção de curso. Mas, infelizmente, este conjunto também atraiu atenção recentemente devido ao chamado entupimento, ou em outras palavras, linhas entupidas. E, de fato, a situação é ainda mais séria neste caso do que nos anteriores. Enquanto o diâmetro original dos bicos de correção grosseira ainda era de 0,25 milímetros, hoje restam apenas 0,035 milímetros. Para efeito de comparação, isso não é nem metade do diâmetro de um fio de cabelo humano. Antes que os componentes finalmente dessem o último suspiro, os especialistas decidiram voltar para um dos 2 conjuntos de bicos não tão desgastados. Mas é mais fácil falar do que fazer. Afinal, a Voyager 1 quase não tem mais energia, apesar de todas as medidas de economia de energia. E qualquer consumo adicional de energia pode, no pior dos casos, significar a falha de um sistema indispensável. E esse é precisamente o ponto crucial da questão. Para que o conjunto de propulsores alternativos seja ligado novamente, ele tem que ser aquecido devido às suas reservas de energia esgotadas. No entanto, isso só é possível se outro sistema for desativado para isso. Mas qual? Bem, essa era precisamente a questão, porque por si só, todos os sistemas que ainda estão funcionando são realmente indispensáveis. Para complicar ainda mais as coisas, os instrumentos científicos podem não ligar novamente depois de desligados. E foi assim que os cientistas da NASA se retiraram pela primeira vez, por semanas, para se debruçar sobre seus cálculos e testes. No final desta fase de consulta, concluiu: se novamente que desligar uma das principais unidades de aquecimento da Voyager, 1 representava o menor risco. Em 27 de agosto, chegou a hora. A NASA realizou sua arriscada manobra de troca de jato e foi finalmente recompensada por sua coragem. Porque enquanto a unidade de aquecimento principal foi desligada por 1 hora, os bicos aqueceram durante esse tempo, permitindo que a Voyager 1 mirasse de volta para a Terra a partir de então. Bem, pelo menos por enquanto. Como mencionado, este conjunto também não é nada novo, mas já tem um histórico de canos entupidos. E em algum momento, não importa o quão sofisticados sejam os ajustes do bico, eles não ajudarão mais. Porque mesmo que a antena da Voyager 1 ainda esteja apontando na direção da Terra, os especialistas presumem que o contato de rádio será perdido até 2036 no máximo, devido à distância cada vez maior. E nossos especialistas assumem que seu contato de clique acontecerá em alguns momentos devido à distância cada vez menor até o botão de inscrição. Então vá em frente e clique no botão de inscrição agora para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.